Nós já vimos as duas narrações da criação, as suas especificidades. Logo após, portanto, ainda dentro da segunda narração, eu espero que o Lourenço esteja a gravar a aula. Sim, está sendo gravado. Ok. Ainda dentro da segunda narração da criação. Gênesis 3, 1 Professora, a 7. alô? Sim. Eu não sei, mas se calhar eu estou com uma página branca na minha frente. Eu não sei se eu estou na sala de espera, se ainda não foi apresentado nada. Não estou a ver nenhum colega. Não, ninguém está a ver ninguém. Não, nada está partilhado. Ok, está bem. Obrigado. Se eu abrir o vídeo aqui, isto começa assim. No capítulo Gênesis 3, 1 a 7, tem a tentação e a queda. Vamos parar um bocadinho nesta parte. Depois nós vamos ver a tentação e a queda. E depois, portanto, seguem os capítulos de 4 a 11 do livro de Gênesis. Ora, o que é que nós temos de especial no capítulo 3, versículo 1 a 7? Nós temos que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha ou embaraço entre eles e em relação a Deus. Entre eles estavam bem, também estavam bem nus diante de Deus. Nós vamos ver que isto vai passar a ser um problema. Mas começa a dizer isto, começa a dizer, estavam nus e não sentiam vergonha. É uma indicação, mas eu não quero. É uma indicação muito importante, não só porque é um elemento de recordação com o capítulo 3. Vamos confrontar com 3:21. Mas sobretudo porque serve para compreender melhor a condição humana no projeto original de Deus. Para além de estar nu diante de si e diante de Deus sem sentir vergonha, indica, portanto, este projeto originário de Deus. Indica também a serenidade e a tranquilidade das relações entre homem e mulher, inclusivamente as relações a nível sexual. Isto é, o estar nu diante um do outro sem sentir vergonha é um alto nível de confiança. Existia, portanto, confiança e intimidade a este nível. Não havia necessidade, portanto, de se cobrir. Não havia necessidade de, digamos assim, de máscara. É um exercício importante, ainda hoje, perceber diante de quem estamos dispostos a estar fisicamente nus. Mas não se trata só de estar sem roupa, mas diante de quem estamos dispostos
a não usar as nossas capas, as nossas aparências, mas o que somos realmente. Portanto, originalmente as relações eram boas, não precisava de nenhuma capa, de nenhuma roupa, estavam nu e não tinham vergonha. Ora bem, a nudez é condição que significa fundamentalmente o nosso ser criaturas. O estar nus diante de Deus significa a nossa condição fundamentalmente de criatura. E que não, portanto, impede o encontro com o Criador. Há transparência de comunicação, simplicidade, há confiança, já disse, recíproca. E, portanto, não há necessidade de cobrir-se, de mascarar-se, de defender-se. A comunhão e a amizade com Deus está ali, portanto, na sua forma pura. Contudo, temos um problema, que esta relação cai quando temos o problema da árvore do bem e do mal. Do bem e do mal. Esta boa relação narrada, especificada pela nudez, vai cair quando se trata do bem e do mal. Então, neste paraíso terrestre, digamos assim, que o autor bíblico constrói, que o autor da segunda narração nos apresenta, há no centro uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, está em Gênesis 2:9, em Gênesis 3:24. Ok? O que é que acontece? Aqui, na narração bíblica, não é que Deus quer que o homem seja ignorante. Não é que Deus é contra o homem. Mas há este tudo, pode comer de tudo, menos desta árvore, esta limitação. Este tudo menos um deve ser visto como limitação. Por um lado, nós somos seres limitados. É verdade que temos boas relações com Deus, expressa pela nudez, mas é verdade, portanto, que nós somos limitados. Há um detalhe importante, que quem determina o bem e o mal, portanto, a moral, é Deus e não o homem. Por isso, o homem não pode adquirir o conhecimento do bem e do mal. O homem não pode ser para ele mesmo critério do que é bem e do que é mal. Deus é o critério do que é bem e do que é mal. O homem, portanto, assume o critério de Deus para si. Este é, portanto, o cenário inicial. Deus põe a árvore do bem e do mal no meio do jardim, não para oprimir o homem, não para o humilhar, mas para recordar-lhe as limitações nas relações.
pode usufruir de tudo menos um primeiro. Depois, para saber que o critério do que é bem e do que é mal, o critério moral para o homem é Deus. Deus é que decide o que é o bem e o que é o mal. Bom, são linguagens, quer da árvore do jardim no meio, quer da serpente, são linguagens que a Bíblia usa emprestando aos mitos mesopotâmicos. Os mitos mesopotâmicos utilizam muito essas figuras e a Bíblia também utiliza essas figuras da serpente, da árvore, do jardim, do fruto. São expressões e símbolos muito usados na Mesopotâmia. Bom, sabemos o que acontece, na verdade, e a serpente introduz a questão da dúvida, a questão da desconfiança. Tudo parecia bem, tudo parecia certo, e o homem estava nu, a mulher também, Deus descia do jardim, caminhava com eles, não havia nenhum problema. Entretanto, surge a dúvida, surge o problema, porque a serpente começa exatamente a introduzir alguns elementos e a serpente, a dúvida, como vocês sabem, corrói de longe, nos detalhes, até chegar à essência. Então, é uma sugestão que vem do externo. Não é verdade que o Senhor Deus vos proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Pergunta a serpente. Isto é, de todas as árvores do jardim. E lá vai Eva dizendo, não é necessariamente de todas. É só da árvore do centro, da árvore da vida, do bem e do mal, que nós não podemos comer. E a serpente convida Eva a comer o fruto proibido, descreve Deus, a serpente descreve Deus como um ser egoísta, como um ser mentiroso, como um ser, portanto, invejoso, como um ser, portanto, cioso do próprio poder, e um ser, para além de cioso, Dígase, perto. Para além de cioso do próprio poder, é um ser que não quer ver o progresso humano. Assim que a serpente descreve, passa a imagem de Deus a Adão e Eva. A Eva conversa com Eva. Portanto, desconstrói a própria experiência que a Eva tinha de Deus, de estar nu, sem roupa, sem coberturas, de passear com ele no jardim. A serpente consegue, através da desconstrução da imagem de Deus e através da questão do bem e do mal, consegue, da autonomia moral, consegue convencer Eva de que o fruto, ao contrário daquilo que Deus disse, o fruto era bom, podia-se comer. E assim nós temos a história, não estou a contar, é conhecidíssimo, Adão e Eva, portanto, comem o fruto proibido, digamos assim, da árvore proibida, o fruto da árvore proibida, e comem com uma intenção muito clara. Eva deixa-se persuadir, duvida que Deus queira verdadeiramente o bem e a felicidade sua e de Adão, duvida da benevolência de Deus, e que tinha dado tudo.
vocês podem comer de tudo, acredita na sugestão do tentador, o tentador que não tinha dado nada para eles, apareceu do nada, não tinha feito nada, não passeava com eles, mas acredita nas propostas do tentador. E há um detalhe, aceita, crê, come, crê de poder tornar-se como Deus. Adão e Eva comem na esperança de quando Deus voltar a encontrar 2 outros deuses no jardim. Portanto, de eles mesmos se transformarem deuses. Portanto, acreditando em poder tornar-se eles mesmos deuses, contra o projeto de Deus, de poder construir para si a própria felicidade contra a vontade de Deus, e apanham o fruto e comem. E não, portanto, depois deste gesto, descobrem, pelo contrário, a nudez. Em vez de tornar-se como Deus, de serem eles mesmos autores da própria felicidade, e de não necessitarem de Deus para nada, descobrem-se nus e, ao contrário do que logo no início o autor disse, ou os agradece, agora sentem-se vergonha. Tem medo, tem vergonha, diante do outro, diante do próprio Deus, e procuram alguma forma de cobrir a própria vergonha. Portanto, a tentação aqui é exatamente a de tornar-se como Deus, de viver sem Ele, de construir uma própria vida longe dele e feita por um tentador que não deu nada, e, portanto, eles acabam por ceder e caem. Ok. Uma outra observação. O tentador promete a Adão e Eva que se tornarão como Deus. O tentador promete a Adão e Eva que tornarão como Deus. Na realidade, este é o próprio projeto original de Deus, que no Novo Testamento, Paulo nos garante que nós somos predestinados a tornar a imagem do Filho. Se lermos Romanos 8, 29, esta é a intenção de Deus, de tornarmos a imagem do seu Filho. E João diz que aqueles que acolhem Jesus como Filho de Deus, Verbo do Pai, recebem o poder de tornarem-se filhos de Deus. Isto é, o pecado profundo não é o desejo de ser como Deus, semelhante a Ele. Não é, porque até Deus quer isto, promete isto. O pecado de Adão e Eva não é o desejo de ser como Deus. O pecado que constitui-se como pecado original é a pretensão de inventar por si, com os próprios meios, em contraposição a Deus, igual a Ele, para o substituir. Este é o pecado original. O pecado original não é tornar-se igual a Deus, mas tornar-se igual a Deus sem Ele, com os próprios meios, em contraposição a Ele. Este pecado habita cada um de nós, o pecado original habita cada um de nós, exatamente porque nós passamos a vida desconfiando da verdadeira bondade de Deus.
passamos a vida com medo de Deus, fugindo dele a cada passo dele que ouvimos no jardim. Quando comem do fruto proibido e todo o processo desenrola em, digamos assim, 4 momentos que vamos ver. Todo este processo. Primeiro nós temos o processo em si. Gênesis 3, 8 a 19. Depois de comer, nós temos agora um processo que se abre, um tempo que se abre. E vamos ver. Gênesis 3, 8 a 19. Este chamamos-lhe o processo. O processo. Gênesis 3, 8 a 19. Primeiro ponto é o interrogatório. A primeira reação de Adão e Eva, depois de comer do fruto proibido, ao perceber a presença de Deus no jardim, foi de fugir, de esconder. Então Deus chama a uma prestação de contas. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Esta pergunta sublinha, parece que Deus está surpreso de não ter visto, de ter chegado, de não ter visto os dois, parece assim, se fôssemos fazer assim, Deus chega e não vê os dois, fica maravilhado, fica surpreso e faz esta pergunta. Mas esta é a pergunta que inicia um interrogatório. Um interrogatório que sublinha a responsabilidade de uma parte. De uma parte que sublinha a responsabilidade. Mas, de outra parte, esta mesma pergunta sublinha a tentativa de descarregar a responsabilidade sobre os outros, sobre uma outra pessoa. Atenção! Se a origem do mal, aparece-nos como um mistério, se a origem do mal aparece-nos como um mistério, porque o mal não provém somente do homem, mas provém também de fora do homem. O serpente não é o homem, é um elemento exterior. Se isto é verdade, também é verdade, continua sendo verdade, que o homem pode acolher ou rejeitar as sugestões que se lhe apresentam.
senão não é homem. Não é homem. O homem é responsável das suas escolhas. Qualquer teoria psicológica, qualquer teoria sociológica, qualquer teoria biológica que procura desresponsabilizar o homem, faz do homem um robô. Portanto, não é mais um ser livre e responsável. O homem é responsável das suas escolhas. Notemos uma coisa. O pecado, escolha negativa contra o próprio bem, a própria felicidade, o pecado tem a capacidade de desagregar a sociedade e a solidariedade. Tem a capacidade de desagregar a sociedade e a solidariedade. Versículos antes, a mulher era acolhida por Adão como o maior dom de Deus. Depois do pecado, é vista quase como uma sedutora. É vista como causa do erro e do mal. Contudo, os dois são culpados e responsáveis pelas escolhas que fizeram e como as consequências. Claro, Deus chama Adão, Adão aponta para Eva, Eva aponta para a serpente, isto é, há sempre esta tentativa de desresponsabilização, de não assumir, portanto, as consequências das escolhas. Este seria o interrogatório. Está nos versículos 8 a 13, deste processo que estamos a ver desde Gênesis 8 a 19. O segundo momento do processo seria a sentença, que vai de 14 a 19. A sentença é drástica. Adão e Eva não podem mais estar no jardim. Não podem estar mais no jardim. Refutaram o projeto de Deus. Romperam a comunhão com Ele. Não podem estar mais no jardim. A presença de Deus provoca-lhes medo, vergonha. E a sentença de Deus vai de acordo com aquilo que eles sentem. Eles já não se sentem bem no espaço habitado por Deus. Sentem medo, sentem vergonha. E a sentença vai de acordo, reconhece esta situação. Então, há esta imagem de voltar à terra. Então, eles são expulsos do jardim para a vida de todos os dias.
a nossa vida com toda a sua dureza, com toda a sua incerteza, com toda a sua precariedade. Com as dificuldades das relações, enfim. O que é certo é que a sentença é que vai de acordo com o novo sentimento de Adão e Eva, sentimento de medo e de vergonha na presença de Deus. Mas não é só isto, vocês sabem, a condenação fundamental é este afastamento. Agora até não posso. Este afastamento do jardim é a condenação principal. A condenação principal, mas sabemos que há outras pequenas, como quem diz, há outras condenações. Para o homem e para a mulher. Este voltar, este ir viver, digamos assim, no mundo natural, não é tão implica sofrimento, implica dor, implica a doença, a morte, com angústia, incertezas, enfim. Vocês sabem, podem ler o que Deus dá a cada um. Deus dor do parto para Eva, a dor do trabalho duro para dar tudo resultado, portanto, desta vida comum, digamos assim, que eles são chamados a viver. Este processo tem dois momentos, mas não tem só estes dois momentos. Há um terceiro momento, no versículo 15, que nós não podemos deixar passar despercebido. O versículo 15 deste processo, que é Gênesis 3, 8 a 19. O versículo 15, portanto, nós podemos chamar assim uma primeira boa notícia da Bíblia. Primeira boa notícia da Bíblia. Esta parecia demasiado duro, mas temos uma... O tentador, ele só tem, que é a serpente não tem, é maldito, sem atenuantes, nem é ouvido. Mas nós temos, dentro desta parte, que nós chamamos de proto-evangelho, isto é, primeira boa notícia, primeiro evangelho para a humanidade. Portanto, o filho, a mulher, pisará a cabeça da serpente. Pisará a cabeça da serpente. Nem tudo está perdido. Vamos ter uma luta com ele, com o tentador. A descendência, as respectivas descendências lutarão, mas a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. E será a vitória definitiva do bem sobre o mal. De Deus sobre o seu adversário. Do homem sobre o tentador. Portanto,
Gênesis 3:15 deve ser tipo uma lâmpada, uma luz que ilumina todo este capítulo que acabamos de ver. Um capítulo feito de tentação, de pecado, de vergonha, de consequências desastrosas, há esta boa notícia. Gênesis 3:15. Isto é, que Deus, na verdade, não abandona, continua a salvar a humanidade. A ajudar-nos a vencer a cada situação. Claro que Gênesis 3:15, nós os cristãos vemos o anúncio da primeira vinda de Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, o novo Adão, segundo Paulo, é ele que devia vencer, portanto, o mal definitivamente. Desde o início, nós vemos, portanto, Gênesis 3:15 aplicado a Jesus. Cristo é capaz. Não acabou a luta contra o mal, mas há a garantia da vitória. Eu ficaria por aqui por agora. Aceitaria se houvesse dúvidas. Se não, continuo. Acho que podemos continuar. Professor? Alô? Sim. Sim? Em que sentido que o Gênesis 3:15, não percebi como que o Gênesis 3:15 deve ser uma luz que ilumina, se é que eu entendo, se aqui no Gênesis disse, farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Não sei, fiquei assim meio baralhada. Continua a leitura. 3:15. 3:15. Uhum. Entre a tua descendência e a descendência dela. Esta esmagar-te a cabeça ao tentares mordê-la no calcanhar. Exatamente. Ajuda-me a entender, por favor. Não, nós lemos uns versículos, uns capítulos, onde tudo parece dar errado. Sim. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que, embora haja luta entre a descendência da serpente, mal, Dela, sim. e a descendência da mulher, a humanidade, Sim. a humanidade, o ser humano, vencerá, será capaz de esmagar a cabeça da serpente. Ok, pronto, está bem. E este que esmaga a cabeça da serpente, nós vemos-lo em Jesus Cristo. Essa é a leitura que faltava me ver. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Ok. O que resta? Resta muita coisa. Resta do capítulo 4 ao capítulo 11. Capítulo 4 de Gênesis é capítulo 11. Rapidamente o que nós temos nesses capítulos. Já estamos com o pecado introduzido e praticamente podemos dizer assim, nós temos as consequências, a vida sob consequências do pecado. Nós vamos encontrar episódio de Caim e Abel, ao capítulo 4. Episódio de Caim e Abel, ao capítulo 4. Logo depois do pecado de Adão e Eva.
não é só uma normal guerra entre irmãos que acabou mal. Ainda hoje acontecem guerras entre irmãos que, no fim, acabam mal, tragicamente. Não é esta a informação que a Bíblia quer nos dar. Quer nos contar que Adão e Caim e Abel eram os irmãos que brigavam muito e um dia acabou mal. Acabou mal porque, pronto, um chateou. Não. Mostra-nos como, perdido o amor de Deus, a humanidade pecadora, perdido o amor de Deus, perde o amor do próximo, para o próximo, feita a imagem de Deus. Assim, o ódio e a inveja pode de tal maneira levá-la a humanidade a delito, a este ponto. E assim aparece pela primeira vez a morte e aparece de forma violenta. Vou voltar a explicar. O episódio de Caim Caim e Abel, logo, imediatamente depois do pecado de Adão e Eva, não quer dizer-nos apenas que havia 2 irmãos que discutiam por tudo e por nada, e um dia, infelizmente, Caim deu-lhe com uma machine de maus modos e morreu, coitado, paciência. Não! A mensagem que se quer passar é que a humanidade, o ser humano, pecador, perdido o amor de Deus, tendo vergonha de Deus e medo de Deus, tem também medo do próprio irmão, do próprio próximo, que é sempre imagem de Deus, do outro, que é sempre imagem de Deus. E reparem que, pela primeira vez que a Bíblia fala da morte, o primeiro morto na Bíblia, o primeiro defunto da Bíblia, é fruto da violência. A morte aparece na Bíblia de forma, pela primeira vez, fruto do ódio. Fruto do ódio. Mas o importante do episódio de Caim e Abel está em 4, 6, 7. Aquilo, as palavras que Deus faz ressoar na consciência de Caim. Com o pecado original, o homem perde muitos dons. Com o pecado original, o homem perde muitos dons, mas não perde a sua faculdade mais importante, as suas faculdades mais importantes: a inteligência e a liberdade. Por isso, cada um é responsável pelas suas ações que faz consciente e livremente. E a primeira morte também é de um irmão que mata um irmão, um fratricídio. Isto é geral. Cada vez que um homem mata um outro homem, trata-se, na verdade, de um irmão que mata um outro irmão. Todo homicídio é um fratricídio. Não vamos dizer mais nada sobre o episódio de Caim e Abel. Vamos para uma segunda... Parece tudo desgraça. Vamos para uma segunda desgraça. O dilúvio universal.
capítulo 6 e 9. Uma coisa desastrosa. Uma coisa desastrosa. Deus mandou o dilúvio para castigar a humanidade pecadora. É assim a linguagem, dura, crua. Estamos com, portanto, palavras duras. Manda o dilúvio para castigar a humanidade. A humanidade que, segundo podemos ler, estava, portanto, por conta sua, desligada de Deus, sem fazer de Deus qualquer referência. Ok. Noé é o único a manter-se fiel ao Deus verdadeiro, salva a si mesmo e a sua família e dá continuidade à humanidade. A Bíblia tem prazer, em Gênesis 6, 22, sublinha muito a obediência de Noé, que confia na palavra de Deus, que supera as chacotas, as brincadeiras dos seus contemporâneos, que não acharam coisa sensata a construção de um enorme barco coberto da arca. A Bíblia sublinha muito, aquelas palavras são fortes, a obediência de Noé. Noé que se confia à palavra de Deus. E no fim, só quem entrou na arca se salvou. Nós podemos encontrar aqui a nossa leitura encontra aqui a imagem da igreja. A imagem da igreja. Uma primeira imagem da igreja. Mas não vamos explorar este aspecto. Passando o dilúvio, Noé sai da arca, são e salvo, com toda a sua família, oferece a Deus um sacrifício. E Deus promete a Noé de não castigar nunca mais a humanidade com um dilúvio e renova com ele um novo pacto, renova o pacto com ele em Gênesis 9, 7. Professor. Sim. Esta promessa de Deus quer dizer que Deus sentiu-se arrependido com o que fez? Assim está escrito. E prometeu nunca mais fazer. Está bem. Sublinhem lá que esta Gênesis 9, 7, nós temos uma... como dizer? É a primeira aliança, digamos assim, que Deus faz. Ainda antes de Abraão. Que Deus estabelece. E o sinal é o arco-íris. Senhor, desculpe, não percebi o versículo. Não, o versículo é 9 e 7. Primeira linha.
Ok. Há uma passagem aqui que é muito interessante, não temos tempo, porque Noé, depois de plantar a vinha dá, toma um bom moco e dá um problemaço lá. Mas não vamos ver isto. Nós vamos ver, sim, Gênesis 10. Já vimos, portanto, o dilúvio universal, capítulo 6 a 9. Gênesis 10, nós temos a tábua dos povos. Perdão, professor, podia repetir, por favor, eu perdi. Ok? Fechamos o dilúvio universal, que ocupa o capítulo 6 a 9, e agora vamos para... Nós estamos a ver os capítulos que restam do Gênesis até chegar a coisa. Portanto, agora vamos ver Gênesis 10, a tábua dos povos. Está certo? Temos ali, o que é que temos ali? A distribuição dos povos sobre a terra. Cada um segundo a sua língua, segundo a sua família. Encontramos isso a partir do capítulo 10. E se cumpre o comando de Deus, repetido depois da criação, de crescer e multiplicar. Deus não disse crescer e multiplicar só na criação, disse também isso em Gênesis 9, 7. Há aqui uma visão positiva. Há diversidade de género humano, há línguas, terras, atividades, usanças, costumes nacionais diferentes. Mas isto não parece não criar problema. Tá bom? Vou voltar a explicar. Esta apresentação dos povos, apresenta os povos como nós apresentaríamos hoje, como para nós também, não. Por exemplo, se tomarmos exemplo de Cabo Verde. Fogo, temos as nossas usanças, as nossas tradições particulares, mas isto não é um problema para o todo nacional, para ninguém é mais do que ninguém porque tem batuque, ninguém é mais do que ninguém porque não tem batuque, ninguém mais do que ninguém porque... Não, é assim esta primeira tábua no capítulo 10. Esta primeira distribuição dos povos. É uma visão positiva. Há uma unidade, embora na diversidade. Mas não se esqueçam que nós estamos num ambiente de pecado. Nós estamos num ambiente de pecado, sem Deus. Porque Deus causa medo. Então, eis que antes, ainda dentro do capítulo, já no fim desta primeira parte de Gênesis, nós temos Torre de Babel. Torre de Babel. Que podemos dizer, se é verdade que essa tábua dos povos há este lado bonito, harmônico, na diversidade, mas pronto, há uma segunda, como se diz, há um outro lado da moeda, que é o Torre de Babel. Querem, outra vez, a mesma tentação da serpente. Querem chegar ao céu, por conta própria. Torre de Babel, por favor, está em Gênesis 11, 1 a 9. Gênesis 11, 1 a 9. Querem atingir os céus por conta própria, com a capacidade própria. E Deus, portanto, para mostrar que não é possível,
Então, e utiliza a língua, parte das línguas igual. Cada um fala uma língua diferente e ninguém mais se entende um com o outro, não há mais torre possível. Ok. Unidade e divisão. Portanto, nesses povos que nós vemos nesta tábua. Há, neste povo que nasce da arca, esta grande confusão, mas nós vamos ver nascer Deus querendo fazer nascer um povo diferente. Mas isto está já no outro capítulo. Alguém quer fazer pergunta? Sim, professor. Coragem. 11. E isso que fala sobre o Torre de Babel. Eles queriam, esses primeiros homens queriam chegar ao céu por meios próprios, não é? Conseguiram? Não, porque depois não conseguiam entender um ao outro. Pois, ok. Então, Deus os atrapalhou com a linguagem, né? Com a linguagem, sim. Era isso. Obrigado. Tá. Eu posso? Coragem. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Eu queria, quando nós falamos há pouco sobre o homem livre, mas que é responsável, presta contas, verificamos que Adão e Eva se culpabilizavam um ao outro. Ninguém queria assumir a sua responsabilidade. Ninguém queria tomar a responsabilidade de que essa liberdade lhes competia, porque até Adão dizia a Deus: não, foi a mulher que trouxeste para junto de mim, que me ofereceu a árvore e eu comi. E o Frei, ao explicar isso, eu entendi bem, porque eu acho que há muita gente com dúvida que esta questão de primeiro pecado original é o pecado do sexo. Acho que o Frei explicou muito bem e foi bem claro aquilo que explicou, que não tem nada a ver, porque a nudez, que era o sentido da comunhão, da simplicidade, da confiança recíproca, depois de fazerem o mal, comerem o fruto da desobediência, e depois dessa liberdade que não foi bem conseguida, digamos assim, porque se você é responsável, você deve assumir os seus atos, refletir, pensar antes de fazer aquilo que você não deve fazer. E que muitas vezes nós podemos trazer isto hoje à nossa realidade. Aquilo que nós temos é o quê? Hoje ainda nós temos a tentação de culpabilizar sempre o outro, em vez de assumirmos a nossa responsabilidade e tentar mudar, digamos assim, tentar fazer melhor. Não. O que é que nós fazemos? Sempre estamos a cair na mesma tentação de ir, digamos assim, culpabilizar os outros. Quando o Frei falou de Deus é o critério do que é bem, do que é mal, mas isto é uma convenção que nos é dada, não é? E nós podemos aceitar ou nós não podemos, ou rejeitar também. Eu acho que aqui a responsabilidade e a liberdade faz-nos fazer escolhas. E a partir do momento que nós fazemos as nossas escolhas, nós devemos assumir a responsabilidade dessa escolha que nós fazemos e levá-la, digamos assim, à frente, adiante, assumindo todas as consequências e todo aquilo que vem com ela. Por último, aquilo que eu queria dizer, quando o Frei falou do dilúvio, uma coisa desastrosa que aconteceu na Terra, ainda portanto, 6, e eu vou mais para o 19, 6, 19, ainda naquela questão que nós falamos sobre o gênero, porque aqui tem uma coisa interessante que nos ajuda. De tudo é macho e uma fêmea.
Tanto levarás para a arca 2 de cada espécie, para os conservares vivos junto de ti, de cada espécie. E é aí que o Frei veio falar também da questão de multiplicar e, digamos assim, serem fecundos, multiplicai-vos, espalhai sobre a terra, e essas coisas todas. Portanto, tudo isso veio, digamos assim, amarrar um pouco aquilo que, para mim, de consolidar um pouco esta questão do género, da questão do pecado original, para que nós possamos dizer não. Concretamente, o que é, sem dúvidas e sem tabus, falar claramente e abertamente desta situação que nos acontece todos os tempos da nossa vida. Obrigado. Muito bem, obrigado. Alguém mais quer falar? Se não, ficamos por aqui. Espero-vos então na próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Até lá. E continuação de boas recuperações, senhor. Obrigado. Obrigada. Professor Arnaldo. Sim. Boa tarde, Marco. Antes de mais, eu queria pedir desculpas pelo ambiente onde eu estou, porque eu estou de serviço na rua, fica um bocadinho de deturpar a minha comunicação, de certeza. Mas eu queria pedir ao professor que se pudesse nos adiantar com o trabalho, porque alguns de nós já terminamos o trabalho e não temos nada a fazer senão a leitura. Por isso gostaríamos que o professor... Arnaldo, lê. Deixa a gente terminar o seu trabalho. Não. Porque senão vamos ficar com todos os outros trabalhos em cima do joelho. Com certeza. Vamos ficar com todo o trabalho sobre o joelho. Nós já terminamos o trabalho alguns já terminamos o trabalho. Porque se o professor esperar que todo mundo terminar o trabalho, e dar o trabalho dele, certeza que vamos ficar com dificuldade. Pede o trabalho. Temos muito... Não, mas eu creio que sim. Eu peço... O Arnaldo tem razão. Sim, porque eu de certeza que daqui a alguns dias terei mais dificuldade para assistir às aulas e fazer o trabalho. Por isso que estou a pedir humildemente, se o professor pudesse, que nos envie o trabalho e quem puder fazer, depois comece a fazer. Era só isso que eu queria, professor. Vou fazer os possíveis.